Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais importantes e fascinantes de toda a Bíblia, a vida de Abraão. Conhecido como o pai da fé, nós vamos explorar o chamado que Deus fez a ele, as promessas incríveis, as provas desafiadoras e, mais importante, como toda a sua jornada aponta diretamente para Jesus Cristo. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente percebe uma mudança clara no foco da narrativa bíblica. A Bíblia para de falar da humanidade de uma forma geral e começa a contar a história de um homem específico, um homem escolhido para ser o início de um povo especial, através do qual o plano de Deus para o mundo se desenrolaria. Tudo começa em Gênesis 12, com o chamado de Abraão. Imagine a cena. Deus chega para um homem chamado Abrão e diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Junto com essa ordem, vem promessas grandiosas. Deus faria dele uma grande nação, daria a ele uma terra, e através dele abençoaria todos os povos da terra. A lição aqui é poderosa. Fé é exatamente isso. É confiar e obedecer a Deus, mesmo quando a gente não consegue ver o caminho completo à nossa frente. É dar o primeiro passo na direção que ele aponta. Avançando um pouco, entre os capítulos 13 e 17, vemos Deus reforçando suas promessas. Ele promete a Abraão uma terra e descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. É nesse momento que Deus muda o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Além disso, Deus estabelece a circuncisão como um sinal físico, uma marca visível da aliança que ele estava fazendo com Abraão e seus descendentes. Isso nos ensina que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mesmo que o tempo de espera pareça longo e desafiador. A paciência de Abraão foi testada, mas a promessa de Deus permaneceu firme. Mas como Abraão seria pai de uma multidão se ele e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos? Esse é o ponto central dos capítulos 15 a 21. A promessa parecia impossível, tanto que, quando Sara ouviu que teria um filho, ela riu. Antes do filho da promessa, nasceu Ismael, filho de Abraão, com a serva de Sara, Agar. Foi uma tentativa humana de ajudar Deus, mas Ismael não era o herdeiro prometido. Então, no tempo perfeito de Deus, contra todas as probabilidades, nasce Isaque. O nascimento de Isaque é a prova viva de que, para Deus, absolutamente nada é impossível. Ele age quando e como quer, e seus planos são perfeitos. Depois de tanta espera, a maior prova de fé de Abraão ainda estava por vir. Em Gênesis 22, Deus faz um pedido chocante. Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício. É difícil até imaginar a dor de Abraão. Mesmo assim, ele obedece. Ele confia em Deus a ponto de estar disposto a entregar seu bem mais precioso. Mas no último momento, Deus o impede e provê um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse evento é uma das mais belas figuras do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Ele aponta diretamente para Jesus, o Filho unigênito de Deus, que foi entregue e sacrificado em nosso lugar na cruz. Deus proveu o Cordeiro. Finalmente, no capítulo 23, vemos um detalhe que pode parecer pequeno, mas é muito significativo. Após a morte de Sara, Abraão compra a caverna de Macpela para sepultá-la. Esse pequeno pedaço de terra foi a primeira propriedade de Abraão na terra prometida. Foi um sinal, uma garantia inicial de que Deus estava, de fato, cumprindo a sua palavra. Mesmo começando pequeno, a promessa estava se concretizando diante de seus olhos. Então, recapitulando a incrível jornada de Abraão, ele foi um homem que confiou em Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo diante do impossível. Ele é chamado de pai da fé porque acreditou nas promessas de um Deus que não falha. A história dele nos inspira e nos desafia. E agora eu pergunto a você: você está disposto a confiar em Deus,
Mesmo sem ter todas as respostas agora, está disposto a obedecer ao chamado dele para a sua vida, crendo que ele é fiel para cumprir o que prometeu? Se você gostou desse vídeo e foi abençoado por essa história, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer a profundidade da palavra de Deus. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo estudo.